Eu vi muita gente falando sobre IA, sobre ferramentas. É um universo gigante. Então eu vou tentar contar um pouco da minha experiência, porque eu sei que é um lugar tanto para novas lideranças quanto para lideranças existentes atuais. Então, pessoas que eu me conectei ao longo do evento, meu fã-clube, que eu sei que eu fiz um fã-clube por aí de gente que viu a demo ontem. Vamos lá, né? Então, qual que é a ideia, né? A gente tem hoje uma crescente e decrescente de pessoas jovens, tal como eu, que aspiram cargos de liderança. E aí, esses são alguns estudos que já foram feitos bem recentemente, né? Então, esse termo conscious ambose, né, que basicamente é tamo lascado, né? Assim, que é a escolha consciente de pessoas jovens de não querer assumir cargos de liderança imediato, né? Então, foi feito um estudo sobre as novas gerações e como elas almejam crescimento de carreira. E poucas pessoas, menos de 70% dessas pessoas querem assumir cargos de liderança. Então, é um primeiro aviso que é como é que a gente tem cuidado, como é que as lideranças atuais têm cuidado das lideranças do futuro, né? Porque assim, nenhuma cadeira é eterna, né? Então a gente vai acabar passando e tem que preparar o próximo, né? Além disso, né, outros estudos também revelam que os motivos das pessoas não quererem assumir cargos de liderança é falta de preparo e suporte. Quem nunca aqui teve uma pessoa muito boa técnica que resolve qualquer problema e falou: você é tão bom que eu vou colocar você para cuidar de um time. Mas a pessoa não sabe gerir pessoas, ela só quer resolver problemas técnicos. E às vezes você perde a melhor pessoa que você tem tecnicamente falando, porque você não preparou ela para resolver problemas de pessoas. Quando você assume uma posição de liderança, você deixa de resolver problemas técnicos e passa a resolver problemas de pessoas. Você passa a ser facilitador dos problemas delas, né? Então, não é, ai, Fernando, estou com um problema, eu vou lá e resolvo. Não é, até onde você já foi com o seu problema? E quando uma pessoa técnica está nessa transição, é mais difícil para ela acompanhar essa mudança de raciocínio, porque ela é acostumada todos os dias a somente resolver problemas. Você não treinou ela para resolver conflitos de pessoas, você treinou ela para resolver problemas. Então, é uma a falta de preparo, a falta de suporte nessa transição é um dos principais motivos que pessoas jovens não almejam seguir cargos de liderança, né? Um outro, que é muito comum também, é o sobrecarga e burnout, né? Então, assim, como é que a gente, como líder hoje, chega para o nosso time e fala, tô morto, passei o dia cansado. Como é que a gente inspira essa pessoa a querer ser líder também? Ela fala, não, eu estou resolvendo o meu problema hoje, eu estou fechando o meu ticket, fechando o meu pull request ali, fazendo o meu commit. Eu não vou querer ter uma sensação de exaustidão ao fim do dia, né? Então isso também conflita nessa experiência de formar novos líderes, né? E um outro é recompensa. Tudo isso, né? A gente já ouviu falar que dinheiro não compra saúde, né? Então as pessoas também têm essa percepção de que hoje cargos de liderança eles não oferecem a recompensa para aquilo que eles exigem. E aí, Fernando, mas financeiramente falando? Não necessariamente. Quando você não promove o seu time a pensar de maneira a liderar o problema e somente resolvê-lo, essa mudança de perspectiva nunca vai chegar para uma pessoa mais jovem ou para uma pessoa que está do seu lado, entendeu? Você está sempre condicionando a pessoa a resolver o problema, ao invés de saber investigar, lidar com ele, criticar até mesmo o problema, porque você está sempre ali, né? Não, você resolve e eu faço gestão. E aí amanhã, não, eu quero que você faça gestão. Mas como? Né? Então esses 4 pilares aqui são um dos principais fatores que hoje pessoas das novas gerações não almejam assumir cargos de liderança, né? Daí a gente tem mais algumas coisas, né? Quais são alguns motivos, ó? As novas lideranças atuais entendem que liderança não é poder, né? Então, ó, a capacidade de gerar impacto maior do que conseguiriam gerar impacto individualmente. Então, por exemplo, eu sou o melhor analista do meu time, eu fecho
100 tickets, por exemplo, por mês. Se eu for líder, eu vou fechar 10 e olhe lá. Então a sensação de entrega de valor, de resultado daquela pessoa, de produtividade dela cai, porque ela não foi preparada a saber lidar com isso. Você não ensinou ela exatamente, olha, você não é medida por número, a gente vai começar a acompanhar e medir você sobre impacto, influência, escolha, e isso tem um período de adaptação, né? Então tem que ter esse cuidado. As novas gerações, elas não costumam rejeitar a liderança, elas rejeitam o modelo atual, que por vezes é um modelo um pouco mais engessado, enviesado, que é o famoso top-down, né? Eu mando, você obedece. Hoje em dia não, né? Hoje em dia, pessoas jovens que aspiram, que já estão em cargos de liderança, elas costumam ter escuta mais ativa, por exemplo. Elas costumam não só ensinar a resolver o problema, mas mais do que isso, criticar o problema do porquê que ele existe, e não é porque fui eu que fiz o problema quando eu era um analista que ele é bom, não. A cabeça já é outra, a tecnologia já é outra. Essa capacidade de criticar soluções que já foram feitas no passado vem muito do hoje, né? Como a gente olha para isso para o futuro. E também, novas gerações preferem líderes mais empáticos, flexíveis e focados em desenvolvimento pessoal. Então, novamente, né? Quando você para olhar a disparidade entre o gestor atual, que é uma pessoa, né, um pouco mais de idade, né, nos seus 50 além, e o seu liderado que está em crescente, porque hoje, enfim, a tecnologia está aí para acelerar conhecimento de todo mundo, você vê que a pessoa nova ela tem uma fome de conhecimento maior e isso acaba gerando uma ansiedade nela de conhecimento, mas não de discernimento sobre o que ela está fazendo. Então, a ideia é que os novos líderes, os líderes do futuro, eles não mandem resolver problema, eles inspirem as pessoas a encontrar e resolver por si mesmos, né? E aí, o principal problema que eu mesmo sofri quando eu passei por essa transição. Eu era uma pessoa muito boa técnica, eu ainda sou, mas eu trouxe isso aqui que é uma frase bem simples assim, deixa que eu faço. Isso quebra as pernas de qualquer pessoa que quer aspirar a ser líder no futuro. Assim, se você está nessa transição de assumir um cargo de liderança, você vem de uma base técnica, não use essa frase, tá? Eu me lasquei muito usando essa frase. E aí eu vou compartilhar 2 momentos com vocês que eu tive na minha carreira que eu fui alvo dessa frase, mas na verdade não usaram comigo, né? Isso me ensinou bastante. Era outubro de 2021, eu estava entrando na Nimble, 3 meses de experiência, a gente tem aquele gás, né? 3 meses tem que fazer valer o CLT. E aí deu dezembro, tinha que atualizar um banco de dados de um cliente. Eu tenho experiência em redes que eu fui formado, né? Sei aquela tela preta é familiar para mim, mas eu fui muito confiante, entendeu? Eu fiz, isso aqui tá comigo. E aí atualizei o servidor caiu, né? Procurei documento, eu fiz o dever de casa, gente, documentação, fiz tudo, fiz documentação, versão, Gmood, fiz o que o livro manda, o servidor caiu. Não avisei para ninguém, né? Calado, 3 meses, eu que não vou arriscar ser jogado fora, né? E aí fui atrás, né? Abri ticket de fabricante, questionei. Eu rodei tanto aquele servidor que eu achei 3 ou 4 bugs que nem o time dele sabiam, mas eu não consegui resolver o meu. Aí eu cheguei com a ata pronta, né, para o meu gestor, falei assim, olha, 23 de dezembro, inclusive, tá? Vale mencionar isso, véspera de Natal, 23 de dezembro. Falei, derrubei um servidor, mas tá aqui tudo que eu fiz. Eu não cheguei de mãos atadas, eu não fiz assim, olha, tá aqui o problema, não, ó. Eu fiz isso, tá aqui a ordem dos fatos, derrubei, dei rollback, não voltou, tá aqui a documentação, tá aqui ticket do fabricante. Primeira coisa que o meu gestor falou foi assim, tá, o que é que você sugere que a gente faça agora? Não foi sai, né, deixa comigo, né, tipo, ai, besteira que você fez, não, o que é que você sugere que eu faça agora? E aí eu fiquei, boa pergunta, aí, porque tudo que eu já tentei fazer não resolveu. Eu falei assim, não, então a gente vai ter que atualizar o servidor. Mas como é que eu peço para atualizar um servidor
numa noite de 23 de dezembro, né? Quem é que vai vir comigo, né? E aí o gestor foi lá, a gente explicou para o cliente, não conseguimos atualizar o servidor naquele dia, a gente atualizou na noite de Natal, 24 de dezembro. Aí estava lá eu, o meu gestor e o rapaz do banco de dados, já de infra, desse cliente lá, bonitinho. E eu fiz, caramba, eu estraguei a ceia de Natal de 3 famílias, porque a minha também está me esperando na sala. Falei, depois daqui eu não saio daqui mais não. Mas isso mudou, eu não fui demitido, tanto que eu estou aqui hoje para contar esse testemunho, né? Mas isso lá, essa experiência lá no começo da minha jornada com a Nimble, né, mudou a forma como a gente vê liderança, porque em outro tempo o gestor teria feito isso, né? Ó, fez besteira, sai, deixa que eu resolvo. Mas não, a primeira pergunta dele foi, o que é que você sugere que a gente faça? Eu já tinha dado a Bíblia toda, né? Eu fiz minha última saída aqui vamos ter que atualizar, vamos ter que chamar alguém do cliente e atualizar. E aí pula uns anos para frente, né? Esse foi 2021, desde 2024 eu estou como líder na Nimble, né? E hoje eu tenho 8 pessoas reais, antes alguém pense, é 8 IA? Não, são 8 pessoas reais e 2 agentes de IA, é claro, né? Que já está aí, né? Mas eu estou liderando hoje 8 consultores e aí a gente está passando por um processo num cliente que é de internacionalizar ele, ou seja, o ambiente tem que ser separado em várias regiões, né, em vários países. Daí tem regra de negócio que quebra, né? A gente sabe que o que funciona hoje num lugar, quando você divide, vai quebrar. E aí eu coloquei na responsabilidade de um dos meus consultores, né? E eu estou vendo todo dia ele no canal do Slack lá, tretando com a menina, olha, não vai dar certo. Não vai fazer isso, não vai. Aí ele falou assim, Fernando, responde ela lá que ela não está aceitando o que eu estou dizendo. Aí eu olhei a conversa e falei, vou ser honesto com você, eu acredito fortemente que você consegue lidar com isso. Ele foi, respirou, lembrou que tem que pagar a conta, voltou e respondeu. Fizeram uma reunião de 10 minutinhos, alinhou, vida seguiu. Entendeu? Então assim, o efeito que eu sofri em 2021 eu tenho tentado levar para frente. Eu já sofri com deixa que eu faço? Já, porque a minha base principalmente é técnica, mas com o tempo, né, eu percebo que o maior impacto que eu tenho não é no trabalho que eu entrego como líder, é no trabalho que o meu liderado entrega. É como ele se sente em relação ao trabalho dele, é quão confiante ele está em tomar alguma ação. Então, para quem está começando nessa jornada técnica para liderança, tem que ter esse discernimento, né? O seu valor não é mais medido no que você entrega, mas quão confiante o seu time é, quantas entregas o seu time faz, e aí não adianta você querer que o seu time também entregue tudo se você não tem relação com o time de confiança, né? Uma coisa que eu falo muito com o meu time é assim, a gente precisa ter autonomia. Nós não podemos ter medo de apertar os botões que tem na tela. E aí eles vêm e falam assim, mas vai dar errado. Eu falo, se der errado, tamo junto. Se você derrubar esse ambiente hoje, a gente levanta no mesmo instante. Mas você não pode ter medo de explorar os botões que tem na sua tela. Porque as pessoas, hoje, qualquer ação é sensível, né? Qualquer botão que você aperta, ele quebra alguma coisa. Mas se a gente não tiver essa cultura de empoderar as pessoas a serem mais autônomas, a ter mais responsabilidade sobre isso, a gente sempre vai ser aquele líder técnico que priva a pessoa de evoluir, de aprender, de ascender para ela, sabe? Então, talvez ela não queira ser líder tal como eu, mas com toda certeza ela vai ter uma experiência de liderança que evoluiu, né? E ao longo desse tempo a gente tem várias iniciativas de liderança junto com eles, mas esse aqui é a principal armadilha para todo líder técnico, tá? Que toda pessoa técnica que está em transição de carreira para uma liderança. Não caia nessa síndrome do deixa que eu faço, tá? Não caia mesmo. Você vai se superlotar de demanda, você vai entregar rios e mares, mas você não vai ter esse sentimento de produtividade, tá? Você precisa saber delegar. O time é resistente. Vai devagar, cria uma confiança. Todo dia cai um canal no Slack, um Teams, uma mensagem no WhatsApp, não sei, faz isso. Puxa a pessoa. Sabe o problema?
sei qual é o problema. Sabe qual é a solução? Sei qual é a solução. É mais rápido eu fazer? É mais rápido eu fazer. Vou fazer? Não. Fulano, olha isso aqui para mim. Se tiver dúvida, me avisa. Ele vai penar, a pessoa vai sofrer, tá? Ela vai no tempo dela. Ela vai procurar, vai pesquisar, ela vai ponderar. Às vezes ela vai errar. E quando isso acontecer, o que você tem que fazer é: que bom que você tentou. É melhor uma pessoa que tenta e erra do que uma pessoa que nunca errou porque nunca tentou. Tá? Então, não caio nessa síndrome deixa que eu faço. E aí, aqui é mais trazer uma noção de diferença, tá? Sobre o que acontece quando você tem uma mentalidade técnica forte ou quando você deveria começar a pensar um pouco mais sobre liderança, né? Então, ó, uma pessoa técnica, ela busca a solução exata, certa. Ela dificilmente, e ela é resistente a outras opiniões inclusive, tá? Então técnicos que são técnicos, aceitem opiniões diferentes, pelo amor de Deus. O ambiente é colaborativo, tá? Nenhuma solução é para sempre, ó. Conforto em termos de certeza, né? Então assim, eu sei que isso vai dar certo e ponto. E ela é medida pelo valor que ela faz. Então aquilo que o técnico entrega é o critério de sucesso dele. Quando você passa realmente para começar a liderar pessoas, a liderar os problemas das pessoas, né, junto com elas, acabou a paz, tá? Acabou o conforto, né? Você agora tem que tomar uma decisão no escuro, né? Então assim, isso aqui, que decisão a gente toma para esse produto? Ah, tem todos os dados? Não temos. Essa decisão tem que ser tomada hoje. Vamos por esse caminho. Sustenta e vai, entendeu? Então, uma mentalidade mais de liderança é você saber que se você aplicar essa solução hoje para um produto que você quer escalar, você vai precisar derrubar ela daqui a 6 meses. Então é melhor você estender um pouco isso, considerar um outro critério e falar, vamos para frente. Mesma coisa, né? Agir com informação incompleta. Assim, difícil, a mesma coisa o meu gestor teve sorte que eu fiz a Bíblia para ele da derrubada do servidor. Mas às vezes, na hora do aperreio, né? O que sobra para a gente tem um problema. Se vira, meu colega. Como você vai resolver? Se vira. Então, numa perspectiva de liderança, assim, você que é técnico, não é que tudo que você sabe tecnicamente foi jogado fora, não. É só que você tem que parar para considerar algumas coisas que vão além da sua certeza. Você tem que começar a considerar coisas que vão além da sua percepção de entrega e sim, elas correm mais próximo do que impactos isso tem no dia a dia de quem usa isso. Então, a decisão de algo bom, a decisão de algo ruim, um não também que pode ser dito, faz parte dessa transição. Então, se você está nessa progressão de carreira para ser um líder técnico, não caia na cilada do deixa que eu faço, mas crie confiança, crie cultura de autonomia e responsabilidade, comece a saber delegar. Se você é um líder hoje e vê potencial em pessoas técnicas no seu time, não promova elas sem preparar elas, entendeu? Comece a tirar ela mais de um escopo técnico e comece a pôr ela mais para realmente acompanhar, desenvolver outras pessoas, que a cabeça dela vai mudar para uma visão mais a longo prazo. Ninguém muda da água para o vinho, portanto é injusto você querer que o seu melhor técnico seja o seu melhor gestor. Se você fizer isso, você vai perder uma boa pessoa técnica e também vai perder provavelmente um time, porque vai ter uma gestão um pouco mais defasada, né? É isto. Obrigado.